Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui na Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, dia 14 de janeiro, sexta-feira, primeira semana do tempo comum, a igreja nos ilumina com o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 14 de janeiro de 2022, 14 de fevereiro de 2022, aí a gente completa 50 anos de vida, né? Eu tenho 49 anos hoje e 11 meses que eu cheguei nesse mundo. E daqui a um mês, meio século de vida, esses números assim nos assustam um pouco, né? Eu tenho uma certa dificuldade com esses números assim. Teve uma época que eu pensei que bastava viver até os 30. Aí passou os 30, não é que eu achava que tinha que não, acho que para mim os 30 estava bom. Aí eu quase fui aos 37, mas não foi aos 37, estamos aí chegando a meio século de vida nessa história daqui a um mês. E é importante que a gente vai dando sentido para a vida, a gente vai buscando outras coisas. Um período da vida a gente quer muito poder, a gente quer muita fama, a gente quer muita grandeza, muito luxo. Chega um outro período que você quer só paz, e poucas pessoas para conviver e abrir o seu coração e partilhar a sua vida. A gente não quer mais 1 milhão de amigos, né? Como lá Roberto Carlos. A gente quer talvez 2 ou 3 amigos, ou 4, 5 amigos em que a gente pode abrir o coração, visitar e se sentir bem. Ou alguém que a gente possa partilhar a vida, a história, sem medo de ser acusado, rejeitado, pelo contrário, ser acolhido. E, acima de tudo, a gente começa a pensar, metade da vida se foi, como será o restante, né? Mas o importante é que a gente vai vendo Jesus, a gente está acompanhando Jesus nesses dias, através do Evangelho de Marcos. A gente viu um dia de Jesus, sinagoga, o espírito mau, a sogra de Pedro, uma multidão, um leproso, e aí Jesus tem que se esconder, se espalhar, viu? Jesus tem que ficar distante porque começa a ficar com a fama ruim de ser impuro, porque está encostando em gente impura. E aí o Evangelho agora já nos diz que Jesus volta para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum Jesus é reconhecido, está na casa. Jesus vai se separando e ele vai mudando no Evangelho de Marcos 2 ambientes. Ele primeiro está muito mais na sinagoga, mas depois ele vai se distanciando da sinagoga. A sinagoga é o lugar religioso, é o lugar das autoridades religiosas. E Jesus vai começando a gastar mais tempo na casa de alguém, ou casa dele, sei lá. Na casa Jesus começa a se tornar um pouco mais em paz.
Então nós temos esse Jesus que volta para Cafarnaum, esse Jesus agora está sendo procurado por uma multidão, a casa está cheia, não tem como entrar, e Jesus vai ensinando, Jesus vai falando das coisas de Deus, vai partilhando a sua experiência de fé. O que Jesus diz para a multidão, os evangelistas não dizem, mas eles mostram o que acontece depois do ensinamento de Jesus. Querendo ensinar para nós que todo ensinamento tem que vir acompanhado por uma prática. Talvez o problema hoje do mundo atual é que os ensinamentos que o mundo religioso oferece, você não vê a prática depois. Você vê discurso na internet, gente famosa fazendo discurso, pregação, mas depois você não vê a vida dessa pessoa. Essa pessoa é igual professor universitário, né? Você conhece a teoria lá, ele ensina, mas você não sabe se na vida dele ele coloca em prática aquilo que ele ensina. Alguém que dá aula de ética e ao mesmo tempo não é ético, né? Alguém que dá aula de honestidade, ao mesmo tempo não é honestidade. Alguém que reza ou fala de religião e não é um religioso, né? Alguém que... Então, nessas contradições da vida, nessas hipocrisias, nós temos aí esse Jesus, que Marcos não preocupa em dizer o que ele está falando, mas mostra uma prática, uma atitude dele. Então, nós temos agora Jesus que volta para Cafarnaum, depois de um tempo isolado, por causa da sua má fama de impuro, e agora Jesus está na casa, uma multidão de gente continua querendo, interessada em ouvi-lo. O que você tem a dizer sobre Deus? Porque aquilo que ele fala gera nele, e o evangelista diz muito, gera espanto, gera admiração. Viu? Às vezes ele está falando, gera admiração, mas depois que ele faz alguma coisa, aí gera espanto. Uma coisa é você ficar admirando, né? Outra coisa é você ficar espantado, né? Espantado é uma coisa mais, aquilo que você não espera e acontece, né? O espanto é isso, é alguma coisa que te assusta, mas eu não estava esperando isso. Então, você está ensinando, é muito bonito o seu ensinamento. Oh, mas agora você curou um cara, viu? Agora você curou uma senhora, agora você purificou um leproso. Quer dizer, isso gera outro sentimento dentro de nós. Acho que às vezes a gente tem muita admiração, mas nem sempre a gente tem muito espanto, né? A gente nem sempre se espanta com muita coisa no mundo em que nós vivemos. Então nós temos esse processo, esse dinamismo na vida de Jesus. E esse processo, esse dinamismo na vida de Jesus, vai mostrando agora uma outra etapa dele. O que nós temos agora nesse contexto? Jesus está em casa com uma multidão, mas existe um paralítico na região. Existe um cara que vive na cama, nós não sabemos nem quem ele é, a gente não sabe o nome dele, não sabe o que ele faz, não tem identidade, mas nós sabemos que existe um paralítico. E esse paralítico, por a sorte, ele encontrou 4 pessoas solidárias. Viu? Porque não diz que ele pediu para ir ver Jesus. Ele não fala, ele não diz nada, ele não conversa com Jesus, ele não tem isso. Ele é mudo praticamente, ele não se manifesta. Mas ele encontrou a solidariedade de 4 homens que carregam a cama dele. Viu? E além de ser solidários, esse homem, que nós não sabemos quem é, além de encontrar solidariedade, eu acho que é bonito quando a gente tem isso. A gente está perdido, a gente encontra solidariedade. Solidariedade não vem só de solidão, mas vem de sólido. O que é uma atitude de solidariedade? É uma atitude sólida, concreta, real, verdadeira, existencial. Então, quando eu sou solidário com alguém, viu? Não é porque eu estou só com ele, é porque eu estou fazendo algo por essa pessoa. Estou ajudando essa pessoa, eu estou trabalhando para que ela faça alguma coisa. Então nós temos agora no Evangelho esse paralítico que encontrou a solidariedade desses 4 homens. E eles não são só solidários, eles são criativos também. A gente quer colocar ele na frente de Jesus. Não dá pela porta e ninguém vai sair. Então é o telhado mesmo, viu? Quer dizer, isso é a dimensão da criatividade. A criatividade necessária para que a gente possa chegar até Jesus. Chegar até Jesus. E eles fazem, vão lá e desce a cama pelo telhado mesmo. E coloca diante de Jesus um homem, um paralítico, viu? E Jesus admira a fé dos 4. Vendo a fé daqueles homens, ele oferece para o paralítico aquilo que inicialmente ele precisava, o perdão. Porque todo paralítico e toda pessoa doente, enferma, ou que nascia com alguma coisa,
tinha o sentimento de que eu estou assim porque eu cometi um pecado ou meus pais cometeram um pecado. Então Deus está me castigando, eu sou paralítico por causa de castigo de Deus. Eu cometi algum erro, eu estou leproso porque eu cometi algum erro, eu cometi um pecado e Deus está me castigando. Essa era a mentalidade da vida. E a pureza era uma questão muito delicada no tempo de Jesus. Ser puro e impuro, né? É esse puritanismo que às vezes volta no mundo em que nós vivemos, dentro do nosso contexto religioso, essa polarização e esse puritanismo volta ainda e a gente começa a se comportar muito como fariseus, doutores da lei, saduceus. Então o que nós temos agora nesse contexto generalizado aí? Esses homens causam dentro de Jesus uma admiração. Jesus admirou a fé dele. Esses aí são, quer dizer, a capacidade nossa de gerar esse sentimento em Jesus. Eu gosto muito da ideia de que as pessoas às vezes surpreendiam Jesus. Jesus ficou admirado, Jesus ficou surpreso. Jesus olha esses 4 homens criativos aí, descendo essa cama aqui para colocar esse paralítico na minha frente, ele admirou a fé. A fé. E Jesus olha para a fé deles. Esse paralítico encontrou gente solidária e criativa, que tem fé em Jesus Cristo e por isso faz esse movimento todo. Jesus os admirou e se encantou com a fé deles. E aí oferece para o paralítico perdão. E aí era normal, porque havia muitos grupos de gente que se diziam como Messias, como seguidores. E havia o Sinédrio, mandava fariseus e doutores da lei para acompanhar esses mestres, esses líderes, esses homens que começavam a falar de Deus e os outros começavam a pensar que era o Messias, ou que eles diziam que era o Messias. E por isso que Jesus sempre tem algum fariseu, um doutor da lei perto dele, porque eles iam lá para investigar. E diante daquilo que Jesus anuncia, seus pecados estão perdoados, isso já provoca os fariseus e doutores da lei. Olha bem, Jesus já está com uma fama de ser impuro porque andou colocando a mão em gente doente, em gente pecadora. Agora, Jesus fala com um paralítico, que foi colocado na frente dele, movido pela fé de 4 homens, fala que seus pecados estão perdoados. E eles questionam, mas só Deus pode perdoar os pecados. Quem é ele para fazer isso? Quem é ele para fazer isso? Porque os fariseus não estão preocupados com o paralítico. Eles não se comovem com a fé daqueles 4 homens. Eles estão preocupados com o seu poder. Eles estão preocupados com a sua ideologia. Eles estão preocupados com o seu mundo, com o seu território, com os seus privilégios, com a sua hierarquia. Então essa é a preocupação dos fariseus. Eles não estão preocupados que Jesus está oferecendo ao paralítico um perdão. Eles não estão preocupados com o exercício e a força da fé desses homens que fazem isso, desce um paralítico pelo telhado. Eles não estão preocupados com gente doente que é curada. Eles não estão preocupados com gente que é endemoniada, que agora é libertada. Eles estão preocupados com a sua hierarquia. Nós estamos preocupados com seus ritualismos, com as suas estruturas. É a mesma coisa quando a gente começa a brigar por questões de liturgia, né? A cruz no altar tem que estar virada para o povo, virada para o altar, e não sei mais o que, viu? Então, quando a gente começa esse tipo de discurso, pode isso, não pode na liturgia, a missa pode ou não pode isso, a gente se ajoelha, faz inclinação, como é que a gente pode subir no altar como não pode? São atitudes nossas muito farisaicas, de doutores da lei, fariseus. Quando a gente perde isso, é a mesma coisa quando alguém diz, não, é o padre que tem que dar comunhão, o ministro não pode. Aí você se pergunta, mas o que é mais importante, a hóstia consagrada ou a mão de quem entrega? Então, quando a gente começa a partir desse princípio, os fios da hóstia consagrada, estou preocupado com a mão de quem oferece a hóstia, viu? A hóstia na mão, na boca. Em tempo de pandemia é bom que não seja na boca, né? Mas se tem gente que gosta da infantilidade da fé, paciência, né? Eu acho meio nojento você ficar colocando a mão na boca dos outros. Então, quer dizer, a gente vai olhando esses negócios e a gente vê isso aí. Jesus, olhando a dureza do coração deles, Jesus desafia. O que é mais importante? Oferecer o perdão dos pecados para esse homem ou dizer, levanta, pega a tua cama e vai embora? E aí Jesus perde a paciência nesse momento, viu? E olha a dureza do coração. Esses fariseus, doutores da lei, são duros de coração.
E há muita gente dura de coração nesse mundo, há muita gente que não arreda o pé, que não muda, que não aceita, que é turrão mesmo, e duros de coração. E essas pessoas duras de coração não conseguem enxergar mais nada, não conseguem voltar atrás, não conseguem se reconciliar, e acaba perdendo a oportunidade de perceber o que Jesus faz. Jesus perde a paciência com esses homens de dureza de coração e diz para o paralítico: levanta, pega a tua cama e vai embora, vai para a tua casa. Viu? Aí esse paralítico levanta, pega aquilo que carregava ele, agora é ele que carrega. Há uma inversão. E a cama era o lugar em que carregavam ele, agora inverte. Não é a cama, que ele não é mais dependente da cama, mas agora a cama que é carregada por ele, ele vai embora. E aí termina o Evangelho dizendo: nós vimos coisas maravilhosas. Tem a dureza de coração, nós temos agora esse paralítico que chega carregado e sai carregando, chega carregado e sai carregando. É bom às vezes quando a gente tem essa experiência na vida, a gente vai para a missa carregado e sai carregando, né? A gente vai fazer um serviço carregado e às vezes a gente volta carregando. Esse processo de encontro com Jesus às vezes é assim, a gente vai carregado. E às vezes, dependendo do que eu acolho de Jesus, se Jesus me atende, perdoa meus pecados e me dá uma ordem para mim começar a voltar para minha casa, mas não mais sendo carregado, mas agora carregando. E essa dinâmica, essa beleza faz com que a gente veja coisa maravilhosa. Por isso a minha prece de hoje é que nós possamos não simplesmente ser carregados, mas também a gente possa carregar. E sejamos perdoados, mas tomemos cuidado para a gente não ficar de coração endurecido. Ficar em coração endurecido diante das realidades, diante da convivência, diante da nossa própria fé, diante da nossa teimosia, diante dos nossos esquemas, viu? Fechados, farisaicos, muito ligados aos doutores da lei, que faz com que a gente seja mais próximo de fariseus, doutores da lei, mas que a gente possa abandonar um pouco essa dureza de coração e nos aproximar um pouquinho mais de um Jesus que olha para cada um de nós e diz: seus pecados estão perdoados. E ao nos perdoar diz: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Um abraço e até mais.